Aleluia. Que bom. Que bom. Imagine eu olhando daqui, percebendo essa alegria, essa descontração. Agora eu fico imaginando o papai lá nos céus, no seu trono de glória, olhando para cada um de nós e vendo esse tempo de alegria, olhando e dizendo: uau, como meus filhos são alegres. Queridos, a tristeza é para o mundo, os desastres, os acidentes, os incidentes é para abater quem tem o coração no mundo. As dificuldades, as circunstâncias contrárias, elas servem até de alento para nós que somos filhos de Deus. Quantos são filhos de Deus? Diga amém. O pai do Serginho está aqui também, fica em pé, abençoado. Fica em pé, um aplauso ao Senhor pela vida dele. Bem-vindo sempre. Ele está aqui para cuidar dos guris, porque o Serginho está em Curitiba, junto com a Adriana, para fazer um procedimento, e ele veio aqui cuidar dos guri ali na cabanha. Glória a Deus. Eu quero só repartir esse trecho da palavra de Deus que arde no meu coração, quando a Nair também se referiu aqui à palavra de Deus e nós confiarmos no Senhor, como aquela viúva que entregou tudo, porque evidentemente a sua esperança estava no Senhor. Enquanto eu orava ali antes do culto, também me veio a palavra da viúva que bateu insistentemente à porta de um juiz, até que o juiz lhe atendeu. Assim que tem que ser as nossas orações, assim tem que ser o nosso clamor diante do Senhor, em razão das situações que nós passamos. Nós temos que clamar ao Senhor de tal forma que Ele se sinta, entre aspas, incomodado por nós, a ponto de dizer: eu tenho que atender esse abençoado, porque ele não para de bater a porta dos céus. Quantos querem bater a porta dos céus nesses dias? O salmista diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Essa palavra veio bem forte ao meu coração, quando eu estava com o Marlo e a Michele, naqueles dias em que eles sofreram aquele acidente do carro, mas eles estavam serenos, e eu falei para ele assim, tudo foi tendo uma certa facilitação, até eles embarcarem e retornarem para Joinville, e eu falei para ele, essa é a palavra, você tem o coração para esperar confiantemente no Senhor, e assim tem que ser os nossos corações, amém, amados? Tem uma palavra para repartir hoje ao teu coração, que o Senhor também mexeu comigo um dia desses. Falei para um casal que esteve lá em casa na sexta-feira, que é tão bom quando nós temos os ouvidos sensíveis à voz do Senhor, em todas as circunstâncias, o Senhor quer falar com os seus filhos. Já houve uma ocasião em que eu estava na reunião dos pastores, e um pastor profetizou sobre a minha vida, e aquilo se tornou como uma ministração para eu repartir com a igreja. A questão de, perto de um mês atrás, um pastor estava orando comigo, e ele citou um trecho da palavra, um versículo só da palavra, aliás, ele só citou um personagem da palavra, e aquilo queimou tanto no meu coração, que eu mergulhei nesse trecho da palavra, e aí o Senhor liberou para que eu repartisse com a igreja, porque tem tudo a ver com o quadro que nós estamos vivendo nesses dias como igreja, como famílias sobre a terra. Então eu quero que você acompanhe alguns trechos, alguns versículos do capítulo 6 de Gênesis, lá no início, e alguns versículos do capítulo 7 de Gênesis, para eu poder passar para você aquilo que o Senhor trouxe no meu coração. Então o capítulo 6, ele já
tem ali na tela. Versículo 5 diz assim: viu o Senhor, diga comigo, diga, viu o Senhor. Então tudo começa com uma visão de Deus acerca do que está acontecendo na terra. Mas tem uma visão de Deus também sobre a minha e a tua vida. Tem uma visão de Deus no nível de melhoria para nós. Existem concertos que o Senhor deseja fazer nesses dias e nós precisamos estar com os ouvidos atentos ao que Ele quer fazer. Então a palavra de Deus continua dizendo: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Versículo 8: porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Versículo 11: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Versículo 17: porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus, e tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e os teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Versículo 22. Assim fez Noé, consoante tudo que Deus lhe ordenara. Capítulo 7, versículo 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Versículo 13, nesse mesmo dia entraram na arca Noé e seus filhos Sem, Cã e Jafé, e a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Versículo 17, durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas, levantaram a arca de sobre a terra. Versículo 21, pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra e todo homem. Versículo 23, assim foram exterminados todos os seres que haviam sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis, as aves do céu, foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas, durante 150 dias, predominaram sobre a terra. Queridos, eu quero começar essa disposição da palavra de Deus para que, assim como o meu coração foi constrangido, assim como o Senhor mexeu comigo de forma individual e tocou nos meus olhos, assim como no meu coração, para que eu passasse a enxergar a minha casa, a minha família, para que eu passasse a enxergar a igreja, para que eu passasse a olhar sobre toda a terra segundo a visão de Deus. E a palavra do Senhor diz que ele viu a terra e viu que a maldade, se não bastasse a maldade ser já algo terrível, já ser uma peste por si só, a Bíblia diz que ela se multiplicou naqueles dias. E nós sabemos que nós vivemos um tempo que não é diferente do que acontecia lá. Talvez nós estejamos vivendo em dias piores, onde a maldade ela tem se estabelecido de tal forma que tem fechado o coração de alguns, que tem feito com que alguns caminhem como se distraídos, não percebendo o que está acontecendo. E assim foi naqueles dias. A Bíblia diz que o povo casava-se e dava-se em casamento, não se importava com o que estava acontecendo. Porém, o Senhor começou a discorrer essa palavra
e trazendo os dias de Noé para que eu e você passem a entender. Então ele diz que a maldade se multiplicou sobre a terra. Também ele diz que continuamente todo o desígnio do coração do homem se tornou mal. Quando eu vejo essa palavra, ele dizendo continuamente, o Senhor está dizendo que não havia intervalo, não havia trégua para o homem parar e se permitir o seu coração ser tratado. Eu quero que você ouça bem isso. Nós vivemos um tempo onde nós estivemos aqui com o pastor Marlon e a Michelle e o Mateus, onde eles abordaram muito sobre a questão do coração. Nós deixamos de acessar muitas coisas porque às vezes os nossos corações, eles se tornam endurecidos. Os nossos corações não permitem ser sondados pela sonda do Todo-Poderoso. Não se permitem ser fragmentados para ver em que áreas nós precisamos ser corrigidos, em que áreas o Senhor quer nos conduzir. E nós comentávamos lá em casa, e a Helenice, a pastora Helenice, eu chamo ela de bem, de Helenice, de Lê, e às vezes eu chamo ela de pastora aqui. Faz assim um coraçãozinho para mim que eu me sinto melhor, glória a Deus. Ela comentou assim, dizendo para mim, falando sobre situações que às vezes nós passamos por correções. E a Bíblia diz que nós devemos amar a correção quando ela vem de Deus, porque a correção é para o bem. Imagine o pai se ele não se importasse com o filho que passasse a rua ou uma via expressa correndo e não se importasse com os veículos que estavam passando, certamente ele perderia seu filho em questão de minutos ou dias. Assim é o pai para conosco. Então, às vezes, ele faz com que nós paremos na nossa correria para que ele diga: ei filho, se eu não parar você agora, você vai dar com os burros na água, você vai dar com a cara na parede, você pode se acidentar e quem sabe perder a sua vida, mas eu tenho grandes coisas para você e quero te conduzir nos meus caminhos. Quantos querem isso na parte do Pai? Então essa é a visão do Pai nesses dias. Então o Senhor diz que havia uma situação de maldade, havia uma multiplicação de desígnio mal do coração do homem sobre toda a terra, mas os olhos dele estavam postos sobre todos, e a Bíblia diz que ele viu em Noé, achou graça diante de Noé. Qual é o comportamento do pai? Você parou um pouquinho para pensar sobre isso? O que o pai pensa quando ele coloca os olhos dele sobre a minha e a tua vida? Qual é o comentário de Deus acerca da minha vida e da sua vida? Quando o Senhor olha para o Aliel, quando o Senhor olha para o Vitor, né, já de cabelinhos brancos, as suas cãs aparecendo, porque ele tem, eu não. Quando o Senhor olha para o Vilmar, olha para o Sidney, qual é o comentário do coração de Deus? Deus disse que olhou para Noé e achou graça diante de Noé. Não bastando isso, o Senhor disse que tem uma história de Noé. Diga, uma história. Qual é a minha e a tua história nesses dias? O que nós estamos escrevendo nos pergaminhos dos céus? O que está sendo relatado acerca de nós nesses dias? Versículo 9, o Senhor diz: eis a história de Noé. Quando o Senhor olhar para a Conceição, faz assim, dona Conceição, amadinha. Quando o Senhor olhar, diz: eis a história da Conceição, eis a história do Wilson, eis a história da Milena, eis a história de cada um de nós. Mas, queridos, o que eu mais quero para a minha vida é deixar um legado para as minhas filhas, para os meus netos e para as pessoas que me conhecem. Um legado de bênção, um legado de quem era apaixonado pelo Senhor, alguém que era apegado ao Senhor. Então a história de Noé era, eis a história de Noé, um homem justo e íntegro, um homem fiel, um homem comprometido. E eu quero abordar muito essa palavra porque ela faz muita referência à fidelidade,
Por essa questão é que eu senti de repartir essa palavra. Fala muito de fidelidade, porque a fidelidade, ela consolida a nossa aliança com Deus e permite que Deus se comprometa em cuidar de cada um de nós. É como se nós disséssemos: Senhor, nós estamos chamando a tua atenção para que as minhas atitudes avalizem o cuidado do Senhor para comigo e para com a minha casa. Então a palavra de Deus continua discorrendo aqui sobre a situação de Noé e todos esses predicativos que recaíam sobre Noé. Sabe por quê, amados? Porque ele conclui dizendo no versículo 6 ou versículo 9, ou melhor dizendo, e Noé andava com Deus. Tudo que nós conseguirmos de conquista tem a ver com quem nós andamos. Tudo que nós conseguirmos no nível de perda tem a ver com quem nós andamos. Tem a ver com quem nós acessamos e o que nós acessamos. Tudo isso vem como um derramar sobre as nossas vidas. A pergunta do Senhor para nós nesses dias, eu não quero dizer você, porque tem a ver comigo também. Foi isso que o Senhor ministrou na minha vida. O que você tem acessado? Quem você tem acessado? Com quem você tem andado? A que você tem dado preferência nesses dias? Glória a Deus pela sua vida. Você deu preferência para estar na casa do Senhor. Você deu preferência para estar entre os irmãos. E isso é registrado nos céus, queridos. O Senhor tem os olhos postos sobre a sua vida. Versículo 11 diz que a terra estava corrompida à vista de Deus. Ou seja, nada ficava alheio aos olhos de Deus. Assim como o Senhor enxergou e viu graça aos olhos de Noé, ao comportamento de Noé, Deus disse também que via uma ação maligna sobre toda a terra. A nossa nação, ela não está alheia aos olhos de Deus. O que acontece lá no Supremo não está alheio aos olhos de Deus. O que acontece em Pato Branco não está alheio aos olhos de Deus. O que acontece em toda a terra não está alheio aos olhos de Deus. Mas Noé, certamente ele foi, naqueles dias, confrontado por toda a população da terra. E eu quero dizer, amados, que eu e você temos que nos sentir confrontados por onde nós andamos. As pessoas têm que olhar para nós, não perceber só uma camiseta escrito Jesus. Elas têm que perceber uma mensagem por causa das nossas atitudes. Elas têm que olhar para o nosso relacionamento matrimonial e dizer: uau, tem esperança para os casamentos. E aqueles que estão mais aptos para uma ideologia de gênero, esses serão confrontados, porque perceberão que tem um povo que anda segundo a direção de Deus. E não é naqueles dias, ele foi deveras confrontado, mas ele podia se distrair, ele podia de certa forma se preocupar, ele podia até ficar irritado com todo o ataque dos seus contemporâneos, porém Noé tinha um foco: se manter fiel ao Senhor. Se manter fiel ao Senhor a despeito das circunstâncias. Se manter sereno diante de Deus a despeito de um acidente como aconteceu com os abençoados que estavam aqui ministrando nesses dias. A Bíblia diz que Deus viu que toda a terra estava corrompida, e no versículo 13, ele abre um diálogo com Noé. Quantos querem abrir um diálogo com o Senhor? Imagine você orando, clamando a Deus, de repente o teu coração se encher de alegria, como o Senhor estivera falando com você ali audivelmente. Mas são as direções que o Senhor começa a descrever, são os processos que o Senhor começa a desvendar nas nossas vidas, ou desenrolar nas nossas vidas.
situações que nós passamos, e o Senhor diz assim: eu quero abrir um diálogo com você. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência. Ou seja, Noé, deixa eu dizer para você, eu achei graça diante dos teus olhos, mas tem uma coisa que tem que acontecer: o juízo tem que vir sobre os desobedientes. O juízo tem que vir sobre os rebeldes. Então, queridos, eu quero dizer para você que a tua oração, quando você vê toda essa atrocidade sobre a nossa nação, o juízo um dia virá sobre esse povo, porque o Senhor tem ouvido a tua oração. A tua oração é chegada diante de Deus. Versículo 14, aqui começa a direção de Deus para o seu povo. Escute bem isso: faze uma arca de tábuas de cipreste, e nela farás compartimento, e calafetarás com betume por dentro e por fora. Quando nós olhamos para esse texto, nós pensamos logo numa arca sendo construída. Mas quando eu e você colocamos as nossas vidas aos cuidados do Senhor, quando eu e você nos entregamos, nos rendemos aos cuidados de Jesus, nós acessamos a vida eterna. Ou seja, ainda que a nossa carne venha a perecer, nós estamos guardados na arca do Senhor. Amém, amados? Mas tem uma coisa a mais que o Senhor revelou para mim: eu sou essa pessoa que também representa a parte da arca. A minha casa é parte da arca também. Porque quando o Senhor diz, farás alguns compartimentos, se você olhar para dentro da tua casa, tem uma série de compartimentos. Se você olhar para dentro do teu homem interior, tem uma série de compartimentos a saber acerca das tuas emoções, dos teus pensamentos, dos teus projetos, dos teus desígnios. Existe uma série de compartimentos. Agora, o que o Senhor está estabelecendo aqui é como isso se encontra. Porque quando Ele diz: farás o compartimento e calafetará, ou fará uma vedação com betume por dentro e por fora. Qual que é o desejo do coração de Deus? É que eu e você nos sintamos blindados contra todo o ataque das trevas, contra todos os convites dessa era, contra toda a fascinação desses dias que tenta roubar os nossos olhos, tenta sequestrar os nossos corações, tenta tirar os nossos pés da igreja, tenta tirar-nos do convívio com o Senhor. Agora, quando eu me sinto calafetado, quando eu me sinto blindado, quando eu me sinto amplamente vedado pelo sangue do Cordeiro, queridos, todas as brechas são fechadas. Então, eu não tenho medo de me abater, eu não tenho medo de perecer, eu não tenho medo de sucumbir, eu não tenho medo de afundar. E essa é a arca que o Senhor está preparando nesses dias, a minha vida e a minha casa. Diga: a minha vida. Diga aí: a minha casa. Eu quero que você tire um pouco o olhar daquela construção, daquele barco, porque tudo tem uma conotação no nível espiritual. O Senhor quer que nós olhemos para dentro de nós e percebamos quais áreas eu preciso rogar ao Senhor para que Ele torne a calafetar a minha alma, para que Ele torne a blindar todo o meu ser com o sangue precioso do Cordeiro. Quantos aqui se acham blindados pelo sangue do Cordeiro? Queridos, quando nós nos achamos nesse lugar, então o Senhor nos guarda. Versículo 17, Ele disse que Ele estaria para derramar sobre a terra águas em dilúvio sobre toda a terra, e toda a carne pereceria. Ou seja, todos que se encontram em resistência, todos que se encontravam em rebeldia, esses teriam a paga do Senhor, esses estariam debaixo da ira do Senhor. É diferente nesses dias, pastor? Evidentemente que não. Nós vivemos num tempo, amados, onde a grande maioria
não quer saber de compromisso com o Senhor. Não estou falando da igreja, eu estou falando das pessoas aí fora. Nós temos toda uma vizinhança aqui no nosso entorno, que nós estamos orando ao Senhor, dizendo: papai, esse lugar foi edificado nesse local, para que toda essa região seja abençoada, para que as pessoas olhem para cá e percebam a nuvem de glória do Senhor estabelecida nesse lugar. Mas como que a nuvem de glória do Senhor vai se estabelecer nesse lugar? Pela minha e a tua entrega, pela minha e a tua consagração, por nós não nos permitirmos resistir ao agir de Deus, porque eu e você deixamos de nos ver fascinados pelas coisas dessa terra e corremos para esse lugar para dizer: Senhor, eu quero apresentar um culto de adoração ao Senhor. Senhor, eu quero me render aos teus pés, eu quero ouvir da tua palavra, eu quero me alimentar na mesa que o Senhor dispõe nessa noite, eu quero sair daqui diferente do que eu entrei, eu quero colocar em prática todas as coisas que eu ouvi acerca da tua palavra, eu quero que faça a diferença na minha vida, no meu casamento e na minha família e nos meus negócios. Quantos querem isso? Dê um aplauso ao Senhor, porque esse é o desejo do coração do nosso Deus para esses dias. Agora escute isso, o que diz a palavra, versículo 18: contigo. Diga assim: comigo. Olha o que o Senhor diz. Gente, isso quando eu coloquei os olhos, e o Senhor disse: ei, abençoado, naqueles dias eu falei com Noé, mas através do meu espírito, hoje eu estou falando com você. Então ele diz: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. O que é uma aliança? A Elinice falou para mim, dizendo: bem, nós temos que falar acerca de aliança, porque até para dar continuidade do que o pastor Marlon e a Michele ministraram aqui nesses dias, porque é tão precioso isso. Aliança tem a ver com um acordo, aliança tem a ver com uma junção, aliança tem a ver com uma união inquebrável. E o Senhor está dizendo aqui que Ele estabelece uma aliança, e nessa aliança Ele diz assim: entrará na arca, tu, teus filhos, tua mulher e a mulher dos seus filhos. É uma promessa que o Senhor está dizendo lá na frente vai acontecer. Porquanto Ele diz entrará, Ele está falando de algo no futuro. E aí eu quero que você preste atenção, o que diz em Atos 26, 31, responderam eles, quando estava preso Paulo e Silas para o carcereiro, eles disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Escute bem isso, queridos. Aqui, se eu fosse, ou já parafraseando esse versículo, eu poderia dizer: responderam eles: entre na arca e será salvo, tu e a tua casa. Que é basicamente o que o Senhor estava dizendo, o que estava indicando para que houvesse salvação naqueles dias. Por quê, amados? Porque Noé se manteve fiel. E aquele que se mantém fiel, ele põe ele e a sua casa a salvo. Quantos querem continuar se mantendo fiel? Então deixa eu dizer para você, aonde que a fidelidade se estabelece? Primeiro, no comprometimento que eu tenho com Deus. Segundo, no comprometimento que eu tenho com o corpo de Cristo. E isto vai resultar no abrir dos céus para que as bênçãos de Deus alcancem a minha casa. Nós temos orado nesses dias, aliás, sempre oramos, dizendo, até nominando algumas pessoas que nós conhecemos aqui, que têm as suas dificuldades pontuais. Algumas no nível de relacionamento matrimonial, outras na área financeira, outras no nível de enfermidade, porque o pastor conhece as ovelhas, amém, amados? Assim como a Nair anda bem próxima, a pastora Nair anda bem próxima dos idosos, ela conhece bem
cada situação dos idosos. É ou não é, Anair? E nós temos orado por essas situações pontuais. E uma das situações é dizendo: Senhor, assim como o Senhor tem nos sustentado na área financeira, assim como o Senhor tem sido o provedor desse ministério, meu Deus, abençoa cada uma das famílias, especialmente esta e esta. E tem pelo menos umas 5 famílias que nós sabemos que passam por dificuldades e por lutas, e que precisam desatar. E dentre essas 5 famílias, quero lhes dizer que 2 nesses dias estiveram conosco dizendo: pastor, o Senhor tem nos abençoado na área financeira abundantemente nesses dias. O que significa dizer, queridos? Que o nosso Deus é um Deus que ouve oração do seu povo. O Senhor conhece a fidelidade, o Senhor conhece a integridade do meu e do teu coração. O Senhor sabe quão íntegro nós somos. O Senhor sabe, o Senhor nos tirou como justos porque fomos justificados pelo sangue do Cordeiro. Então eu quero te dizer nessa noite que se tem situações como nós temos orado por filhos que têm pais aqui cujos filhos não estão andando nos caminhos do Senhor, nós temos orado insistentemente. Eu quero falar bonito, mas às vezes não consigo. Insistentemente nós temos orado, ou com constância nós temos orado. E eu creio que nós vamos ver um milagre desses filhos adorando o Senhor. Desses filhos integrados ao Senhor, desses filhos entrando na arca, dizendo ao Senhor: entra tu e os teus filhos na arca. Crê no Senhor Jesus, serás salvo, tu e a tua casa, ninguém vai se perder. Creia nisso, queridos. Pastor, quando isso vai acontecer? 100 anos levou para se construir a arca. Se é que te ajuda. Em outras palavras, nunca desista. Nunca desista dos sonhos de Deus, porque eles vão acontecer em nome de Jesus. Versículo 22, a Bíblia diz que assim fez Noé, consoante a tudo. Diga comigo: tudo. Tudo que Deus lhe ordenara. Em outras palavras, existem situações, queridos, que vêm para nos confrontar, no sentido de que questionemos Deus. Eu tenho dado sempre testemunho de que passei necessidade tempos atrás, eu e a minha casa, a saber, a esposa amada e as filhas, passamos necessidade a ponto de levarem ranchos, mais do que cestas básicas, porque amavam tanto nós que levaram ranchos para nos ajudar. Recebi ofertas, ajudas de todas as formas, mas nenhuma vez eu questionei Deus. É como que nos dias de Jó, quando ele interpelou a sua esposa, dizendo: Deus levou, Deus deu, Deus levou. Da mesma forma, assim, Noé, em nenhum momento ele questionou, ele foi simplesmente fiel ao comando de Deus. Então, se nesses dias tem alguma situação pelas quais você está passando, e nós vamos orar sobre isso, vamos orar por uma série de situações que tenta tirar a tua conexão com o papai, tenta arrancar você do convívio com a casa do papai. Deixa eu lhes dizer, se mantenha fiel, porque no tempo oportuno o Senhor vai te abençoar abundantemente. E você verá toda a tua casa inserida na arca de Deus, que aqui tipifica também a pessoa de Cristo. Nós sendo inseridos no Senhor. Versículo 7, disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e a tua casa, porque reconheço, aliás, capítulo 7, versículo 1, que reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. É como se Noé chegasse para Deus. Eu estou aqui trazendo uma imaginação como o Senhor trouxe ao meu coração. É como se Noé chegasse dizendo para Deus: Senhor, terminei tudo, eis aqui a arca. Como
Eu lembro de uma ministração que o apóstolo Isacar comentou, dizendo que quando Noé encerrou, fez toda a arca, ele não ousou entrar na arca até receber o comando de Deus, porque a arca é do Senhor. Então, queridos, tem decretos de Deus liberado para nós entrar na arca de Deus nesses dias. Então, olhando para esse quadro, o Senhor, como se Ele dissesse, está certo, agora é o momento de se cumprir aquela promessa que eu fiz lá atrás. Quando eu disse, entrará na arca, tua esposa, teus filhos e as esposas dos teus filhos. Então aqui o Senhor está dizendo, como se Ele dissesse, então agora entra na arca. É o momento das coisas acontecerem, por quê? Porque está se consolidando a minha aliança entre você e a tua casa. Quantos creem nisso? Escute o que a palavra de Deus diz aqui em Gênesis 9, de 8 a 9, Ele vai projetá-la para nós. Disse também Deus a Noé e a seus filhos, eis que eu estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Ou seja, essa aliança que o Senhor estava fazendo com Noé naqueles dias, deixa eu dizer para você, abençoadinho, você é a descendência que o Senhor estava falando naqueles dias. Porque todos nós somos da geração de Adão e Eva, Noé da geração de Adão e Eva, mas só da geração dele é que nós procedemos, porque o resto sucumbiu tudo na água. Todos pereceram. E aí o Senhor diz que estabeleceu uma aliança doravante após aquilo que aconteceu após o dilúvio, e nós somos resultados disso. Então creia que as tuas situações, a tua vida, a tua família é convidada a entrar na presença do Senhor, a saber, na arca de Deus. Amém, queridos? Versículo 13, aqui nós temos o cumprimento da promessa. Diga a promessa feita, diga a promessa realizada. Escute que diz assim, nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. A promessa de Deus se cumprindo. Nós não sabemos o dia. Para Deus, 1000 anos é como um dia é como 1000 anos. E nós às vezes paralisamos diante do tempo que estamos vivendo. Nós temos que continuar crendo que nós fomos chamados à existência pelo Deus Todo-Poderoso, o Eterno. E aí quando nós entendemos isso, nós saímos, queridos, da prerrogativa ou da perspectiva humana e passamos a nos conduzir pelo que o Senhor quer falar para nós. Ele tem coisas muito maiores do que o meu e o teu empreendimento. Ele tem coisas muito maiores do que os meus e os teus sonhos, os meus e os teus projetos. O Senhor tem coisas maiores, tem bênçãos para resolver as nossas situações, por mais difíceis que se apresentem. O Todo-Poderoso está com os seus olhos postos sobre toda a terra, porquanto Ele percebe o meu e o teu coração fiel diante dEle. E nós temos que receber dessa forma. Versículo 17 diz que durou o dilúvio, 40 dias sobre a terra, cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. As mesmas águas que fez com que os rebeldes, fez com que os desobedientes perecessem, as mesmas águas foram as que sustentaram o povo de Deus naqueles dias, levantando a arca. As mesmas águas que de repente nós vemos o mesmo sopro causando situações e estragos sobre a terra, esse mesmo sopro são os sopros que nos sustentam. É o Senhor dizendo, olhe para as coisas que estão acontecendo e percebam o quanto eu tenho cuidado de você. Semana passada nós nos deparamos
com aquele sopro. Aqui o bairro Novo Horizonte foi muito afetado e adjacências, inclusive a casa do Augusto, que não pôde estar no evento, que foi em parte destelhada. A Deise presenciou lá muitas pessoas correndo de um lado para outras, sendo abrigadas lá num pavilhão, porque casas estavam sendo descobertas. Quando nós estamos com os nossos corações longe da presença de Deus, isso se torna como o fim do mundo. Isso se torna como uma tragédia, um convite para a depressão. Porém, quando nós confiamos no Senhor, Ele diz: ei, filho, eu te dou sustento, eu te dou vigor, eu estabeleço as tuas forças e eu tenho muito mais para dar para você do que a perda que você presenciou. Assim acontece com os que esperam no Senhor, porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças. A Bíblia diz que caminham e não se cansam, correm e não se fatigam, voam com asas como de águia. Assim são os filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Caminhando para o final, versículo 21 diz que pereceu toda a carne, ou seja, o juízo, a sentença de Deus, ela é levada a termo, assim como as suas promessas. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que iniciou boa obra em nós, haverá de completá-la até o dia do Senhor. Aquele que tem a palavra liberada sobre você, que dizendo que o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Nós temos que estar ávidos e esperançosos para que essa manhã venha logo nas nossas vidas. Amém, queridos? Versículo 23, ele diz assim: assim foram exterminados todos os seres que haviam sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus foram extintos da terra. E preste atenção para isso, ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Ou seja, ficaram os fiéis, ficaram aqueles que tinham o coração justo, ficaram aqueles que se punham com integridade diante do Senhor. Esses não pereceram, esses foram conservados. E a Bíblia diz em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, esses foram preservados para caminhar com Deus. Quando nós colocamos os nossos corações para dizer, eu coloco os pés para entrar na arca, para me colocar à disposição do Senhor, então eu tenho uma paga diferenciada, eu tenho um salário diferenciado, eu tenho um galardão diferenciado. E esse galardão é exatamente o que está escrito aqui, que é o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus. E é nesse lugar que nós nos encontramos nesses dias. Amém, igreja? Eu estou tentando animar você, dizer para você que essa palavra, ela tem que mudar a tua cosmovisão, a maneira que você vê o mundo. Tem que mudar a tua forma de como você se enxerga a si mesma. Tem que trazer um novo estilo de vida para você. Passar a confiar mais em Deus. Ei, tem situações que eu preciso consertar ainda na minha casa. Creia que o Senhor levanta pessoas para te ajudar. Creia que o Senhor levanta líderes para dar direção para você. Creia que tem profetas. A palavra de Deus diz: crê nos meus profetas e prosperareis. Amém, amados? Então o Senhor tem saída para nós. Versículo 24, e é o último que eu vou ler, e depois nós vamos orar por algumas situações. No versículo 24, ele diz: e as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. 150 dias, ou seja, 5 meses. Eu vi rapidamente uma fala hoje, não lembro se na televisão ou aqui nas redes sociais, dizendo que
lá no Centro-Oeste, tem 5 meses que não chove. Mas aqui 5 meses, eles à deriva sobre as águas. Choveram 40 dias e 40 noites, mas eles ficaram detidos, ouvindo o Senhor naqueles dias, os comandos de Deus, durante esses 150 dias. Eu quero dizer para você assim, quando nós nos deparamos com quadros que parece que não tem mais fim, parece que não se resolve, é o meu coração que eu preciso colocar diante de Deus, é uma área no nível de enfermidade que eu preciso que o Senhor resolva, é a minha fé que está um tanto quanto abalada. São como dias e dias, queridos, que não se resolvem. Então não importa a quantidade de dias dificultosos que você tem enfrentado nesses dias, o que importa é a aliança e a fidelidade que você tem nas promessas que o Senhor tem sobre a sua vida. O que importa é como o seu coração está diante de Deus. É como você está no nível de transparência. Eu fui lá na oficina do abençoado ali do Favim, que é uma oficina por excelência, é um centro de tratamento do veículo, para quem ama seu veículo, né, Favim? Depois você me paga o merchan aí. E aí eu fui cumprimentar o Favim estava com a mão cheia de graxa, daí ele fechou a mão para me dar um soquinho, e aí ele lembrou os Salmos que diz: quem subirá ao santo monte do Senhor? Quem haverá de permanecer no monte de Deus? Quem tem as mãos limpas e o coração puro. E o que o Senhor quer de nós, ainda que estejamos com as nossas mãos ainda enlameadas com as coisas dessa terra ou com as coisas naturais, elas têm que estar límpidas diante de Deus, para que tudo que nós toquemos prospere, cresça e seja abençoado, e o nosso coração esteja em transparência diante de Deus. O que é um coração em transparência diante de Deus? É um coração que não julga, que não faz pré-julgamento. Claro que eu e você somos imperfeitos, tem momentos que estamos ali à margem da irritação, próximo da irritação, mas queridos, logo o Espírito Santo, diga o Espírito Santo, que está em mim, logo ele ministra: ei, abençoado, você tem uma aliança com o Todo-Poderoso, alinhe os teus pensamentos com o Papai. Corrija os teus pensamentos com o Papai. O último versículo que eu quero ler aqui, em concordância com esse trecho da palavra de Deus, se encontra em Isaías 54:10, que diz assim: porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Amém, queridos? Então ele tem uma aliança, tem uma visão de misericórdia do Papai para conosco. Não corra diante das situações que tem enfrentado, não ceda às tentações, não se deixe corromper pela fascinação das coisas dessa terra. Não deixe ser conduzido por uma conversa ou um recado das trevas que às vezes chega aos nossos ouvidos por pessoas amadas. Nós temos que nos manter em linha com o que o Senhor deseja. E o que o Senhor deseja é que nós olhemos para as suas promessas, nós nos apeguemos na aliança que Ele tem para nós. Por quê? Porque a fidelidade nossa para com Deus põe a salvo as nossas vidas e os amados da nossa casa. Então mantenha-se com os pés sobre a rocha, mantenha com os teus corações conectados com o Senhor, porque dos céus o Senhor derrama toda sorte de bênçãos sobre as suas vidas. Eu sei que tem famílias aqui que o que mais deseja é ver os seus filhos caminhando nas veredas de Deus, caminhando nos caminhos do Senhor.
Eu sei que tem situações aqui de pessoas que o que mais gostaria de ver é a sua casa sendo abençoada com toda sorte de prosperidade. É ver os seus negócios fluindo. Eu sei que tem situações aqui em que tem pessoas que têm ou a si próprio ou seus entes queridos que precisam de uma intervenção do Senhor na área de cura. Eu sei que tem situações aqui de pessoas que têm situações dentro das suas casas que gostaria que caminhassem juntos, homem e mulher, o casal caminhando debaixo da poderosa mão de Deus. Eu sei que tem aqui necessidade de consertos nos relacionamentos matrimoniais. Eu não estou dizendo que são coisas terríveis, mas às vezes são compartimentozinhos pequenos, que se eu não tratar, ele vai tomando espaço, e daqui a pouco ele arrebenta com todos os compartimentos e torna uma desgraça só. Por isso eu preciso apresentar diante do Senhor e dizer: papai, essa é a minha situação, eu estou aqui solo porque o meu marido não vem, eu estou aqui solo porque a minha esposa não vem, eu estou aqui, eu e a minha esposa, porque os meus filhos declinaram de andar nos caminhos do Senhor, mas eu estou apresentando a ti, pai, a minha queixa. Eu estou como nos dias de Noé, ainda que a terra pareça corrompida, eu estou apresentando diante do Senhor o meu coração em fidelidade. Eu estou diante de uma integridade diante do Senhor, como aquela viúva que batia a porta do juiz e o juiz iníquo a atendeu, quanto mais o nosso Pai que está nos céus. Amém, queridos? Quero que você fique em pé e eu quero que você venha aqui à frente, nós vamos orar. Quero fazer uma oração hoje de destravamento. Nós temos situações que estamos vivendo nesses dias, queridos. Se você tem situações em relação aos filhos, tudo isso que eu citei, situação que você quer que aconteça um milagre na tua casa, nos teus negócios, situação no nível de enfermidade, você corra aqui para frente, porque nós queremos orar especificamente sobre essas situações, rogando ao Senhor que haja um destravamento e você possa perceber filhos abrindo os corações para o Senhor, relacionamentos sendo consertados, áreas financeiras sendo destravadas, os céus se abrindo, os céus de bronze sendo despedaçados, o Senhor liberando miríades de anjos para compor junto com os santos nesses dias, e declarando no nome de Jesus que é chegado o reino dos céus na tua casa, é chegado o reino dos céus nos teus negócios, é chegado o decreto de Deus sobre a sua vida. O Senhor libera dos céus, e olha como o Senhor mesmo diz que viu toda a terra e percebeu a necessidade do agir de Deus. Estenda suas mãos para frente. Aleluia. Ei, hoje você vai colocar diante de Deus. Hoje você vai dizer: papai, há quanto tempo eu tenho rogado pelos meus filhos, e é uma promessa do Senhor, que de acordo com o meu coração, como foi nos dias de Noé, eles entrarão na arca, eles e as suas esposas entrarão na arca, ele e os seus filhos entrarão na arca. Ei, hoje é o momento de você dizer: Senhor, a minha área financeira está travada, mas esse é o momento em que eu coloco diante do Deus que é o dono do ouro e da prata, aquele que chamou todas as coisas à existência. Eu entrego diante do Senhor cada um dos meus sonhos, cada um dos meus projetos, eu entrego diante de Ti, papai.
Se a tua situação é em relação ao teu relacionamento matrimonial, diga ao Senhor: papai tem bênçãos para derramar. A aliança do casamento hoje entrego diante do Senhor, e ouço o convite do Todo-Poderoso dizendo: entre na minha presença, você e a tua esposa, você e o teu esposo. Se tem situações na área de enfermidade que você precisa se libertar nessa noite, diga ao Senhor: papai, eu apresento no teu altar nessa hora, no poder do nome de Jesus, porque é uma palavra, há uma promessa, há uma aliança. O Senhor diz na tua palavra, meu Deus, que o Senhor sararia toda a enfermidade, que toda o levante das trevas não prevaleceria sobre os teus filhos. Levante a sua voz e apresente diante do Senhor. Diga a Ele: papai, essa é a minha situação. Meu Deus, os meus filhos eram para estar aqui adorando o Senhor. Meus filhos eram para estar aqui prestando culto ao Deus Todo-Poderoso, somando-se aos jovens dessa casa. Mas eu apresento a Ti, Pai, e rogo no nome de Jesus, pelo agir do Senhor. Ouve o clamor do Teu povo, papai. Oh, meu Deus. Como esses dois testemunhos que ouvimos acerca de áreas financeiras. A tua oração é chegada diante de Deus. O Senhor sabe da tua necessidade. Ei, é destravada nessa noite. É destravado nessa noite. As janelas dos céus são escancaradas. Eu creio, profetizo, lanço um decreto no reino do Espírito. São destravadas as janelas dos céus. Ei, teus filhos voltam para a casa do Pai. Ei, a palavra de Deus, a aliança é sobre toda a descendência dos filhos fiéis ao Senhor. Veja os teus filhos voltando para a casa de Deus. Põe o teu coração diante do Pai. Quem sabe haja um sopro nos teus ouvidos dizendo: quanto tempo eu tenho orado, quanto tempo eu tenho clamado. As coisas ainda estão travadas, os filhos ainda estão presos, a enfermidade ainda prevalece. Mas eu quero dizer que a tua oração é chegada diante do Senhor. Assim como o Senhor tem nos ouvido como igreja, assim como o Senhor tem nos ouvido como líderes, como pastores, o Senhor está ouvindo o teu clamor. E hoje um destravar acontece na sua vida. Ei, coloque diante de Deus os teus olhos, comece a enxergar as cadeias sendo quebradas dos pés dos seus filhos, as algemas sendo despedaçadas. Ei, comece a ver os céus, as janelas se abrindo, e as bênçãos de Deus na área de prosperidade se derramando sobre a tua casa. Deus de aliança. Dê a mão para quem está próximo de você. Ei, dê a mão para quem está próximo de você agora. Toda a igreja, dê a mão para quem está próximo de você. Escuta o comando que eu vou te dar. Você vai levantar a sua voz e vai declarar no nome de Jesus sobre a vida de quem está à tua direita, de quem está à sua esquerda, dando a sua mão, declarando assim, dizendo: Pai, eu creio que a petição que fora feita nessa noite é chegada diante do Senhor, e eu creio que o livramento é chegado nessa noite. Comece a orar, interceda para quem está próximo de você. Espírito Santo de Deus, move no coração do teu povo. Esse é o nosso clamor. O teu agir, Pai, seja, Pai, de uma forma vitoriosa.
Que cada um dos que estão aqui recebam. Deus de aliança. O nosso Deus é um Deus de aliança, é um Deus de promessa. Receba nessa noite as promessas de Deus sendo derramadas sobre nós e sobre a nossa descendência. Levanta a tua voz e profetize, libere bênçãos. À medida que você abençoa, as bênçãos são derramadas sobre você. Assim como foi nos dias de Jó, quando orava pelos seus amigos. O Senhor disse que abençoou e mudou a sorte de Jó. É tempo do Senhor mudar a sorte da tua casa. Glória a Deus. Você crê nisso, queridos? Você crê que a tua sorte pode ser mudada? Você crê que o Deus de milagre está conosco e é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto nós pedimos e cremos? Amém. Você crê nisso? Então dê um aplauso bem forte a esse Deus. Aleluia, 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 aleluia. Quero que você abrace alguém. Se você puder, ore com essa pessoa e diga: eu quero, mais uma vez, além de te abraçar, eu quero orar por você e dizer o quanto eu confio no que Deus pode fazer sobre a sua vida. Dê um abraço e ore por alguém. Declare no nome de Jesus, o Senhor abençoando, o Senhor fortalecendo, o Senhor te animando. Aleluia, poderoso Deus.